Revisão da vida toda, mas afinal, o que houve com o ministro Alexandre de Moraes? Até o momento, o maior defensor dos aposentados na revisão da vida toda. O ministro que maior exerceu o seu tempo de fala para defender o direito dos aposentados, inclusive no último julgamento das ADIs que ocorreu de forma presencial. Além disso, no primeiro embargo de declaração, ele novamente, dessa vez por escrito, reiterou seu posicionamento a favor dos aposentados e deixou claro, por A mais B, como grande autor de direito constitucional que as ADIs não devem interferir no tema 1102. Afinal, temos um processo específico para discutir a revisão da vida toda. E esse processo não é o das ADIs. Então, quando ele acompanhou o relator Nunes Marques na ADI, nos segundos embargos de declaração, muita gente ficou perplexa, ficou confusa. Afinal, será que o ministro Alexandre de Moraes largou a mão dos aposentados? Será que ele sofreu influência política? Ou será que, na verdade, ele sabe muito bem o que está fazendo? E eu vou revelar a estratégia processual a partir de agora. Vou revelar tudo que eu puder, sem que isso dê munição para o inimigo. Combinado assim? Se você apoia a revisão da vida toda, já se inscreva nesse canal, deixa o seu like para apoiar essa causa, para que mais aposentados e a população inteira como um todo descubram o que está acontecendo com o direito dos aposentados. Esse pagamento está demorando demais e o ministro Alexandre de Moraes vai continuar lutando pelos aposentados, eu tenho certeza disso e vou mostrar aqui para vocês. A primeira questão que eu mostro, essa fala recente aqui. Moraes diz que déficit previdenciário não é culpa dos trabalhadores. Querem falar de rombo da Previdência, querem falar de números falaciosos do INSS, mas o Alexandre de Moraes já deixou claro, o déficit previdenciário, esse rombo da Previdência, entre aspas, não é culpa dos trabalhadores. E ele disse mais, o ministro destacou a necessidade de revogar isenções tributárias desnecessárias concedidas desde 1940, ou seja, cobrar os grandes devedores da Previdência Social. Tem empresa aí devendo milhões para a Previdência Social e que, ao cobrar dessas empresas, seria possível, por exemplo, pagar a revisão da vida toda facilmente. Então, vem comigo, pessoal. Mudou tudo na revisão da vida toda? Calma, Alexandre de Moraes e o seu voto. A recente postura do ministro Alexandre de Moraes na ADI 2111 tem gerado perplexidade e questionamentos, especialmente no que tange a revisão da vida toda. Desde que retirou seu pedido de destaque na ADI, porque no tema 1102 ele continua com o pedido de destaque. No tema 1102 ele faz questão de ter um julgamento presencial. E isso você já começa a delinear a estratégia processual que o ministro Alexandre de Moraes vai adotar a partir de agora. Então, desde que ele retirou seu pedido de destaque nas ADIs, isso levantou dúvidas sobre suas intenções no julgamento. Até então, Moraes vinha se manifestando de forma favorável aos aposentados, mas sua celeridade em acompanhar o voto do relator ministro Nunes Marques nos segundos embargos de declaração, sem qualquer justificativa aprofundada, gerou apreensão. O que antes parecia uma linha clara de defesa dos segurados do INSS, agora se tornou incerto, deixando advogados e especialistas sem uma direção concreta sobre como o ministro se posicionará nas direções futuras. O ministro Moraes, que até então vinha se manifestando de forma consistente em defesa dos direitos dos aposentados, surpreendeu ao adotar uma posição oposta àquela que sustentou em diversas ocasiões. Sua adesão rápida ao entendimento do relator na ADI 2111, sem a habitual análise aprofundada que costuma realizar, chama atenção por seu contraste com a sua postura anterior. Esse movimento súbito contradiz a linha de defesa dos beneficiários
beneficiários do INSS, que ele próprio vinha construindo nos debates sobre a revisão da vida toda. A mudança de postura do ministro se torna ainda mais intrigante diante do fato de que ele já se manifestou publicamente, tanto em plenário quanto por escrito nos primeiros embargos de declaração nas ADIs, afirmando que a decisão nessas ações diretas não deve interferir no tema 1102, que trata especificamente da revisão da vida toda. A insistência nesse ponto reforça a compreensão de que os processos têm naturezas distintas e que o julgamento das ADIs não deve impactar os aposentados no tema 1102. Vejam palavras do próprio ministro Alexandre de Moraes em seu voto nas ADIs. Pessoal, se você quiser uma análise completa, seja da sua aposentadoria, seja do seu processo, ou se você quiser que nosso escritório assuma o seu processo, se você quiser que o professor Nakamura atue no seu processo diretamente no STJ, STF e em todo o Brasil, fique tranquilo, temos clientes literalmente em todos os estados do Brasil. Pode ficar tranquilo quanto a isso, sou advogado há mais de 13 anos. E, junto com o Dr. Harrison e toda a nossa equipe, estamos aqui à disposição. Se você quiser, o WhatsApp estará no link do comentário fixado, ou você já anota aqui em cima, WhatsApp DDD 61 985220420. E fechamos mais uma semana de atendimentos no nosso escritório da Avenida Paulista e estamos abrindo vagas para mais uma semana de atendimentos presencialmente na Avenida Paulista, mediante agendamento. A gente precisa agendar para respeitar o horário de todo mundo. É mais de 1 hora de consulta, tomando um café presencialmente no nosso escritório na Avenida Paulista. Vai ser um prazer poder te receber. Entre em contato, é o mesmo WhatsApp, tá? É DDD de Brasília, eu sei. Temos escritório em Brasília também, escritório no Paraná e atendimento aí para todo o Brasil em mais de 12 países. Ou procura aí o advogado de sua confiança, que vai dar tudo certo na sua vida. Continua acompanhando aqui as informações, tá certo? O canal é para todo mundo. O WhatsApp é para quem quiser entrar no time Nakamura, para quem quiser ser mais um cliente e ser mais um aposentado aí na luta pelos seus direitos. Vamos juntos, é uma honra. Agradeço aos mais de 11 mil clientes que nós temos aí. Que Deus os abençoe a todos. E mesmo que você não quiser ou não puder tornar cliente, fica tranquilo, meu amigo. Você já é meu amigo, você já está no meu coração, você já está aqui lutando pelo seu direito. Show de bola. Se inscreva no canal e vamos juntos. E o que o ministro Alexandre de Moraes falou no seu voto nos primeiros embargos de declaração? Entre aspas, palavras do ministro Alexandre de Moraes. Registro ainda que estão pendentes de julgamento os embargos de declaração contra essa decisão de mérito no processo paradigma da repercussão geral. O que é o processo paradigma, professor Nakamura? É o processo modelo, é o processo originário, é o tema 1102 da repercussão geral, que é a revisão da vida toda propriamente dita. Assim, compreendo que eventuais discussões quanto ao mérito específico da regra de transição da revisão da vida toda devem ser conduzidas nesse recurso extraordinário paradigmático. É no recurso extraordinário que ele vai discutir a revisão da vida toda, meus amigos. Acalma o seu coração. E ele continua. Relembro que as teses fixadas no âmbito da repercussão geral têm natureza de precedentes qualificados. Ou seja, o que o STF decidiu lá em dezembro de 2022, eu sei porque eu estava lá, ele disse que é de observância obrigatória pelas diversas autoridades jurisdicionais brasileiras. Ou seja, todos os juízes do Brasil têm que julgar de forma com o que foi decidido na repercussão geral, sob pena, né? E se um juiz do meu processo aqui quiser julgar contra? Sob pena de ajuizamento de reclamação constitucional para garantir a autoridade da decisão paradigmática descumprida. Ou seja, meus amigos, quem
Quem já é cliente do nosso escritório já sabe as nossas teses, os nossos caminhos, as nossas estratégias processuais para garantir um bom resultado. E eu tenho alunos, advogados, eu também ensino essas estratégias. Talvez o seu advogado, talvez ele seja até meu aluno. Então é uma grande honra ter diversos alunos advogados aí no Brasil inteiro. E eu tô dando a letra aqui. O ministro Alexandre de Moraes deu a letra, meu amigo. Julgou contra. Reclamação constitucional, dando aula de graça aqui, meu amigo. Eita, nós, vamos pra cima. O STF tem o dever de zelar pela estabilidade da jurisprudência como um dos pressupostos para a manutenção da segurança jurídica. Ou seja, jurisprudência não pode ficar uma hora decide que sim, uma hora decide que não. Estabilidade. Esse é um dos pressupostos para a segurança jurídica. E ele continua. Conseguindo que o respeito aos precedentes não impede a evolução do entendimento jurídico, por meio da superação de precedentes parcial ou total, ou seja, o STF, STJ, a Justiça pode mudar de entendimento. Tudo bem, bigamia antes era crime, agora não. Então, peraí, traição antes influenciava na separação de bens, hoje não. Então, a Justiça pode evoluir junto com a sociedade. Entretanto, existe um ônus argumentativo, existe um motivo para que este tribunal deixe de aplicar os seus próprios precedentes. Que motivo é esse, Alexandre de Moraes? Normalmente se justifica por modificações relevantes na realidade fática e ou alteração das concepções jurídicas dominantes. Ou seja, por exemplo, se os fatos mudassem, ou se o INSS já tivesse procedido aí com uma distribuição do dinheiro, aí o processo ia morrer. Ou, se viesse a pandemia depois, né, aí daria para falar impacto econômico, alguma coisa. Mas a pandemia é de 2020, março de 2020, e esse processo subiu ao STF em junho de 2020, e a revisão da vida toda prejudicou todo mundo que se aposentou desde 99. Então, assim, não tem nada que justifique. Ou alteração das concepções jurídicas dominantes, né? Então, você entender uma lei de outra forma, ou você ter outra lei sendo aplicada, mas não, a lei é de 99, não tem nada que mudou depois disso. Teve reforma da Previdência, tudo bem, mas aí que tá, né? A gente tá falando de outro tipo de aposentadoria, tá certo, pessoal? No caso em exame, vislumbro que a superação da tese anteriormente fixada em sede de repercussão geral ocorreu unicamente em razão da mudança de composição da Corte em julgamentos de ADIs genericamente propostas em relação a toda a legislação. Meus amigos, Alexandre de Moraes soltou o verbo aqui. Ele falou, só mudou de entendimento porque mudou os ministros que estão votando e porque usaram essas ADIs que foram genericamente propostas em relação a toda a legislação. As ADIs nunca mencionaram revisão da vida toda, até esse julgamento agora. No recurso extraordinário 1.276.977, que é a revisão da vida toda, concluído em dezembro de 2022. Isso aqui é importante. Revisão da vida toda é um julgamento concluído, pessoal. Em dezembro, concluído, acabou. Revisão da vida toda. Com participação de Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber. Enquanto no julgamento de mérito das ADIs, ocorrido apenas 1 ano e meio após a fixação da tese, este tribunal já tinha uma nova composição, como Cristiano Zanin e Flávio Dino, bem como possibilidade de André Mendonça, que não votou na fixação da tese porque Marco Aurélio já havia antecipado. E foi diante desse cenário de mudança na composição da Corte que a tese fixada para o tema 1102 foi superada, e não porque houve mudança ou realidade fática ou alteração das concepções jurídicas dominantes. A rigor, não houve sequer transcurso de tempo razoável que conduzisse a uma revisão de tese, ou seja, nem deixou o presunto esfriar direito, nem passou tempo necessário para você querer mudar a revisão da vida toda. Dezembro de 2022 até março de 2024, que mudou? Se o Brasil, vamos supor, existe aí desde 1500, vamos supor, né? Aí você quer falar que ao longo de 1 ano e meio
Passou o tempo para você mudar de ideia? Não, o Alexandre de Moraes está certo. Não houve sequer transcurso de tempo razoável. Ao contrário, as conjunturas, né, o contexto social, econômico e jurídico relativos à revisão da vida toda, relativos a essa controvérsia, são as mesmas de dezembro de 2022, quando foi fixada a tese para o tema 1102. O acórdão embargado, ele traz a tese aqui e fala que essa aplicação cogente é conflitante com a tese fixada no tema 1102. E aí, né, quando fala que as ADIs ocasionaram a superação da tese do tema 1102, ele fala: não me parece ser correta essa afirmação, uma vez que o tema 1102 analisou especificamente a regra de transição, fixando enunciado detalhado e aplicado a todos os casos concretos idênticos a julgado naquela oportunidade. Como sustentei por ocasião do julgamento de mérito, então como ele falou até, né, com palavras em frente das câmeras, considero que o tema constitucional aqui enfrentado é diverso, é outro da tese veiculada do recurso extraordinário, ou seja, para o ministro Alexandre de Moraes, a ADI está julgando uma coisa e o tema 1102, o recurso extraordinário, está julgando outra coisa. São julgamentos distintos que não se influenciam, né? Que um não interfere no outro. E ele pede, respeitosamente, né? Ele pede vênia para divergir parcialmente do Nunes Marques, no julgamento anterior, no sentido de dar provimento aos embargos de declaração da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, no sentido de que a decisão proferida no âmbito das presentes ADIs não afasta o entendimento definido pelo STF em sede de repercussão geral. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes não soltou a mão dos aposentados, meus amigos. O ministro Alexandre de Moraes disse aqui, está claro, como cristalino como a água. A decisão proferida no âmbito das ADIs não afasta o entendimento definido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no tema 1102. Não afasta. O que o STF decidiu nas ADIs não afasta o que foi decidido no tema 1102. Então, né, muita gente se questionou se ele teria mudado de ideia. Só que especialistas apontam nos bastidores que o ministro Alexandre de Moraes pode insistir na revisão da vida toda dentro do tema 1102, o qual está pendente de julgamento dos embargos no plenário físico. Isso aqui já não é mais as palavras do ministro Alexandre de Moraes, tá? É o que estava até aqui, ó. Até aqui em itálico, tá bom? Então, continuando. Além disso, já existe um voto antecipado da ministra aposentada Rosa Weber, favorável ao pagamento dos aposentados, com limitação dos retroativos até dezembro de 2019. Então você vai, segundo a Rosa Weber, se essa tese for a tese final vencedora, você vai receber seus atrasados de dezembro de 2019 até 2025, os atrasados, e o reajuste até o final da sua vida. 6 anos de atrasado e o reajuste até o final da vida. Moraes, sendo um grande autor de direito constitucional, ressaltou que descumprir a decisão do tema 1102, que é o recurso extraordinário 1.276.977, pode gerar uma reclamação constitucional. Esse instituto serve para garantir o cumprimento das decisões do STF e pode ser utilizado por aposentados que venham a sofrer qualquer negativa injustificada do INSS ou do Judiciário quanto ao reconhecimento da revisão da vida toda, conforme já decidido no mérito do recurso extraordinário. Diante desse cenário, é fundamental que os aposentados mantenham seus processos ativos para garantir a efetividade de seus direitos. Quem já ingressou com a ação judicial deve assegurar a continuidade do trâmite processual, pois sem isso, a conquista do direito adquirido pode ser comprometida. A segurança jurídica depende do respeito às decisões já tomadas, e a inércia, ficar parado, pode dificultar a execução das sentenças e o recebimento dos valores devidos.
Então, se você quiser uma análise completa, seja do seu processo, seja da sua aposentadoria, existem mais de 20 revisões de aposentadoria que não precisam esperar o STF e que você pode também receber de forma conjunta com a revisão da vida toda em um processo separado e pode sair até mais rápido. Então, WhatsApp, no link do comentário fixado, ou você anota aí 61 985220420 ou fala aí com o advogado de sua confiança que também vai dar tudo certo na sua vida. Eu fico por aqui, eu quero te ver na próxima aula, a próxima live. Quero que Deus te abençoe grandemente. Espero que tenha gostado dessa aula, dessa apresentação e desses fundamentos com as palavras do próprio ministro Alexandre de Moraes. Revisão da vida toda já, dia 1º de maio, na Avenida Paulista. Nos vemos lá. Deus te abençoe e até a próxima.